Bem-vindos ao Politeia. Eu sou Rodrigo Couto e hoje vamos dar continuidade à série de vídeos sobre como ler teoria política. Dessa vez, como ler teoria política fazendo perguntas ao texto. Se você acompanha os nossos vídeos aqui no Politeia, você tem algum interesse pela leitura de teoria política. Talvez você ache que essa leitura é difícil ou complicada, mas não é verdade. Esse é o terceiro vídeo de uma série do Politeia sobre como ler teoria política. Acompanhando esses vídeos, vocês vão notar que não é algo difícil, contanto que existam critérios que orientem a sua aproximação dos textos de teoria política. E hoje vamos falar sobre um desses critérios, que é ler teoria política, fazendo perguntinhas ao texto. A primeira pergunta é, qual é o objetivo do autor da teoria política ao escrever teoria política? Porque o autor desses textos, ele antes de escrever, ele vai ter um objetivo. Ele não vai escrever sem ter uma agenda prévia, um plano prévio. E aqui nós vamos usar como exemplo, para ilustrar esse critério de leitura, o Bernard de Mandeville, que é o autor da Fábula das Abelhas. A obra de Mandeville tem um dado que torna fácil identificar o objetivo dele, que é o fato de que ela recebeu uma segunda edição. Em geral, é essa segunda edição que é publicada, e essa segunda edição tem um prefácio que explica o objetivo da obra. Então, a primeira dica é ir ao prefácio ou à introdução e ler com atenção antes de ir à obra. Se essa é só uma leitura preliminar, ou seja, uma primeira leitura que é feita só para adquirir alguma intimidade com a obra, você não precisa fazer uma leitura tão criteriosa, tão detalhada. Mas se essa já é uma segunda leitura, ou seja, se você já quer tirar algo da obra, você vai precisar de critérios para isso. Então, se o critério é fazendo perguntas e se a primeira pergunta é saber, qual é o objetivo do autor ao escrever essa obra, vá à introdução ou ao prefácio. Se a obra não tem introdução ou prefácio, você pode considerar algo do contexto em que a obra foi escrita. Eu já mencionei que o Mandeville deixou um prefácio explicando o objetivo dele da obra. Mas se ele não tivesse deixado esse prefácio, nós iríamos ao contexto e algumas palavras agora sobre esse contexto. Qual era esse momento em que ele escreveu? Era o finalzinho do século XVII e início do XVIII, e as pessoas já haviam notado uma transformação na economia, já haviam notado uma maior circulação de bens, uma maior variedade de serviços em um mercado que cada vez mais se aproximava do que nós entendemos hoje por mercado. Mas a questão é, enquanto havia ocorrido essa transformação no plano econômico, no plano moral, existia uma espécie de descompasso. Qual era esse descompasso? Era a ideia de que o lucro era essencialmente algo vicioso ou viciado. Então, eles consideravam como virtude apenas aquilo que era absolutamente altruísta e desprovido de um desejo de aquisição, enquanto consideravam que o vício era algo que não poderia trazer qualquer benefício para a sociedade como um todo. No seu prefácio, a partir desse contexto, e aqui voltamos para a leitura de prefácio, o Mandeville diz, não é bem assim. Esse é o objetivo da obra. Mostrar que existe esse descompasso moral, um descompasso no campo moral relativamente à transformação no campo econômico. E isso é fácil de compreender quando nós vamos para a segunda pergunta interessante para ler, para compreender
teoria política. Qual é o argumento utilizado pelo autor? A obra famosa do Mandeville é A Fábula das Abelhas, é dessa obra que nós estamos tratando. Como fábula, ela vai ter um formato narrativo, não é o formato tradicional das obras de pensamento político. A obra começa com uma colmeia de abelhas. Ele vai tratar das sociedades humanas a partir de uma fábula sobre uma colmeia de abelhas. Essa colmeia vivia com virtudes e vícios como qualquer outra sociedade, mas por uma espécie de ato divino, em determinado momento, as abelhas passam a levar uma existência perfeitamente virtuosa. E vejam, perfeitamente virtuosa segundo a ideia contemporânea de virtude. E o argumento do Mandeville vai ter por base os efeitos dessa transformação. No momento em que as pessoas abandonam o espírito litigioso, ou seja, disposição para o conflito, e buscam harmonia nas relações, os advogados perdem o emprego. No momento em que o vício da litigiosidade é abandonado, uma profissão desaparece. E ele vai replicar esse raciocínio com outros vícios. Por exemplo, orgulho e vaidade. Imaginem que todas as abelhas decidem abandonar esses dois vícios, orgulho e vaidade, e isso leva, por exemplo, ao fim do consumo de bens supérfluos, bens de luxo, como tecidos finos. Tem os mercadores, então, que eram responsáveis por trazer esses bens para a colmeia, perdem o emprego. E, consequentemente, as abelhas que produziam esses bens, que trabalhavam na produção desses bens, também vão perder o seu emprego, vão perder a sua atividade produtiva. Então, à medida em que os vícios foram sendo abandonados, as atividades econômicas foram progressivamente desaparecendo. Isso vai até o momento em que a colmeia, sem qualquer atividade produtiva, deixa de ter condições de pagar, por exemplo, a polícia e o exército. No fim da fábula, a colmeia entra em colapso, porque não existe mais qualquer atividade produtiva capaz de sustentar um governo. Então, sem vícios, essa colmeia chega ao fim. Esse é o argumento de Mandeville. Voltando para o contexto da época, a mensagem dele é: bem, nós precisamos de vícios. E aqui podemos ir então à terceira pergunta que você pode fazer a um texto de teoria política. Como ele lida com os conceitos? Porque vejam, autores diferentes podem lidar com o mesmo conceito de forma diferente. Um autor específico pode decidir dar um novo significado às palavras que são utilizadas por outros autores ou pela sociedade como um todo. Vamos fazer isso com o Mandeville, com a nossa leitura aqui do Mandeville, a partir das palavras virtude e vício. O Mandeville, como vimos, ele viveu no momento em que a virtude era compreendida como algo absolutamente altruísta, não envolvia qualquer desejo de aquisição para si. Então, a partir desse ponto de vista, o lucro era muitas vezes criticado como algo que pertencia ao campo dos vícios. Por sua vez, o vício ou o campo dos vícios era compreendido como algo que não poderia trazer nenhum benefício para a sociedade como um todo. Mas, como vimos, o Mandeville tenta dar um novo significado a essas duas palavras, ou no mínimo ele tenta criticar a forma como essa sociedade via as virtudes e os vícios, com o objetivo, como vimos, de tentar redimir o desejo por lucro, ou redimir os interesses individuais, podiam sim ter o seu papel na manutenção da sociedade. Essa transformação dos conceitos é encontrada no texto de Mandeville, ou pelo menos uma tentativa de dar um novo significado a essas palavras. Então, em resumo, quais são as 3 perguntas que vocês podem fazer para uma leitura criteriosa de um texto de teoria política? Bem, a primeira pergunta é:
qual é o objetivo do autor com aquele texto, considerando aí as questões de contexto e, se possível, se existe leitura de prefácio ou introdução. A segunda pergunta é: qual o principal argumento ou principais argumentos utilizados pelo autor? E, finalmente, a terceira pergunta: que conceitos ele utiliza e como ele utiliza esses conceitos? Ou que vocabulário ele utiliza e no que esse vocabulário difere do utilizado, por exemplo, em outros autores? Essas são as três perguntas. Eu espero que elas sejam úteis para leitura criteriosa de textos de teoria política. E lembro que existem outros 2 vídeos sobre o tema. Então assistam esses outros 2 vídeos, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seus questionamentos ou dúvidas nos comentários e até o próximo!